Palavra do Senhor, palavra essa vinda do trono de Deus, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou espada, ou perigo, ou espada, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, meus amados irmãos? Senhor, fala conosco, Pai, nessa noite. Senhor, ilumina nossa mente. Senhor, que nada venha atrapalhar a centralidade da palavra do Senhor. Que possamos, ó Pai, ao findar deste culto, sairmos daqui encorajados, confrontados e desejosos, ó Deus, de viver uma vida santa, uma vida que agrade o Senhor. Bendizemos a Ti, louvamos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Em algum momento da sua vida você já desanimou? Em algum momento da sua vida você já pensou em desistir de qualquer coisa? Em algum momento da sua vida você já parou para pensar que o fardo é pesado demais? Seja por uma luta familiar, uma dificuldade, seja por uma questão interna, seja olhando para o cenário, seja local do nosso país ou mundial. O certo é, meus irmãos, que há pessoas neste momento que estão desanimadas, que não vê a hora de tudo acabar. A gente acaba ficando desanimado em meio às notícias que chegam à nossa porta e às vezes nos pega de surpresa. Nós ficamos às vezes desanimados quando situações vêm e querem solapar, tirar de nós a esperança em Cristo. Isso acontece muitas vezes. Há muitos que neste momento não têm mais a esperança da vida. Não consegue olhar com uma perspectiva ativa de uma esperança futura, e assim muitos estão caminhando na sua vida. Uma das doutrinas que eu, em particular, tenho grande apreço e gosto muito, é a doutrina da perseverança dos santos. E a doutrina da perseverança, meus irmãos, é sem dúvida uma das mais importantes doutrinas bíblicas. E aqueles que não a aceitam em termos práticos nas suas vidas estão deixando de usufruir dessa grande bênção, ou seja, estão deixando de usufruir a segurança maravilhosa que Deus nos concede. Porque se Deus nos deixasse a nossa própria sorte, se Deus nos deixasse a nossa mera escolha em viver e decidir questões não só do dia a dia, isso nós fazemos, mas com relação à nossa vida eterna, só haveria desespero em nossos corações. E não há, meus irmãos, nada mais libertador, mais maravilhoso neste mundo do que sabermos que somos amados pelo Senhor. E o seu amor é eficaz nas nossas vidas. E a perseverança está bem fundamentada no amor que Deus tem para com o seu povo. Eu não costumo fazer isso, mas eu quero fazer. Olhe para o seu irmão que está do lado. Por que vocês dão um sorriso toda vez que olham para mim? Isso é tão bonito. E diga para ele assim: Deus te ama.
não é para abraçar, é só para olhar, meus irmãos. Deus nos ama. E muitas vezes nós precisamos ser lembrados disso. E este amor não é um amor que nós podemos encontrar no dia a dia. Na verdade, meus irmãos, este amor é um amor que disciplina, é um amor que corrige, é um amor que conduz, é um amor que nos mantém de pé, é um amor inabalável, é um amor que não sofre variação. Hoje Deus me ama mais, amanhã Deus me ama menos. Não, o amor dele é sempre firme, é imutável. Mas, em meio à nossa vida, como podemos viver uma plenitude de segurança em Cristo Jesus? Como viver com a consciência que em Cristo Jesus, como o texto que lemos diz, somos mais que vencedores. E observe que por meio desse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nós podemos ter algumas certezas que nos farão nos sentir plenamente seguros em nossa caminhada com Cristo. E este é o ponto que Paulo, na última sessão de um dos grandes capítulos de toda a Bíblia, ele tem ensinado algumas grandes verdades sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Lá no capítulo 5, ele fala da nossa justificação. O fato de sermos declarados justos por Deus é algo que dura para sempre. E tendo ensinado por 4 capítulos sobre a segurança da salvação do crente, então nós chegamos no verso 31. E no verso 31, Paulo brada em dizer em alta voz, para que todos entendam, e agora que diremos à vista dessas coisas? Diante de tudo que foi ensinado, essa segurança, diante do que nós já recebemos, o que nós faremos? É interessante, meus irmãos, que o que temos diante de nós, especialmente sobre a garantia de que Deus vai transformar o nosso gemido em glória. Alguns podem ser tentados a dizer, mas se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? Se Deus me ama, por que eu passo por lutas? Ou talvez alguém possa dizer, bem, é fácil para você falar que Deus tem um bom propósito em todas as circunstâncias da vida, isso pode até soar bem e pode até soar bom para você, mas é porque você não calçou os meus sapatos, é porque você não está trilhando a jornada que eu estou trilhando, porque parece que está tudo bem para você. Ou então alguém pode objetar, simplesmente dizer, olha, você pode alegar que podemos vencer o pecado pelo poder do Espírito Santo que vive em nós, mas eu não fui capaz, eu caí, eu falhei, eu me afastei de Deus. Como você pode me garantir que eu estou guardado, que eu estou seguro? Eu pequei, eu falhei, eu tentei de tudo, mas caí ao chão e me afastei de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tem algo a dizer sobre isso. Seja diante das tragédias, das dificuldades da vida, seja diante da nossa relação espiritual para com Deus, Paulo tem algo a dizer. E ele o faz, meus irmãos, em forma de perguntas. Em 5 perguntas que nós temos aqui. Na verdade, essas perguntas são perguntas retóricas. Elas não exigem uma resposta, mas em cada caso, as respostas são implícitas. E as perguntas, com as suas respostas implícitas, revelam algumas grandes verdades sobre Deus. E eu quero nessa noite, meus irmãos, trazer à sua mente essa verdade sobre Deus, o Deus que muitas vezes nós nos esquecemos que Ele está presente o tempo todo. E a primeira grande verdade é que Deus é o nosso protetor. Deus é o nosso protetor. Veja, o verso 31, o texto diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, embora a frase seja formulada como uma condição, não há dúvida sobre isso. Veja, é uma condição que se supõe ser verdadeira. Deus é por nós. Deus é pelo seu povo.
Alguns cristãos, eles não conseguem entender isso. Eles têm certeza de que Deus está contra ele, eles colocam isso em mente como que estivesse em um jogo em que Deus estivesse decidindo em que time jogaria. Alguns acreditam que se não fizerem algumas ações durante o domingo ou alguns atos religiosos, Deus vai estar contra ele. Alguns veem Deus como irritado contra eles, deprimido, procurando maneiras de torná-los infelizes. Mas não é assim que as coisas são. Deus não está contra nós, contra o seu povo, contra aqueles que nós sabemos, o seu povo eleito, salvo em Cristo Jesus. Ele é por nós, Ele está ao nosso lado. Ele é o nosso amigo. Ele é o socorro, como o salmista diz, bem presente na hora da angústia. E quando você tem um amigo como ele, você não precisa ter medo de ninguém. Aqui, meus irmãos, não é triunfalismo. Aqui não é bater no peito e dizer, não, eu posso enfrentar tudo e vou na minha força. Não, meus irmãos. A expressão, quem será contra nós, na verdade, ela não está dizendo que não tem ninguém contra nós. Na verdade, ao perguntar quem será contra nós, ela aponta que existem muitos inimigos, ou pelo menos alguns deles. Na verdade, há muitas pessoas que tentam se opor contra nós. Satanás está contra nós, tentando nos derrotar, tentando nos destruir. Essa é a sua missão, o tempo todo, nos afastar de Deus. Colocar em dúvida sobre o amor de Deus. Um outro inimigo que está contra nós, a nossa velha natureza. O apóstolo Paulo fala que há uma batalha que milita dentro de nós, a nossa velha natureza pecaminosa, ela está alinhada contra nós, tentando nos trazer de volta a nossa antiga escravidão. E há dois reinos guerreando dentro de nós. Nós também temos contra nós os descrentes. E eles podem estar contra nós com ciúmes da nossa paz, da nossa alegria, ressentidos da nossa separação do pecado. Há muitos inimigos que estão contra nós. E Paulo, meus irmãos, não está dizendo que o cristão não tem oponentes. Este não é o ponto. O ponto, meus irmãos, é que não faz diferença quem está contra nós. Eles não podem prevalecer, os nossos inimigos não podem prevalecer, enquanto estivermos cientes da grandeza do nosso Deus e descansando no seu cuidado soberano. Packer, no livro Conhecimento de Deus, ele diz algo grandioso sobre esse texto, que eu acho belíssimo. Ele diz o seguinte, abre aspas, o que está sendo proclamado aqui é o compromisso de Deus de nos sustentar e proteger quando os homens e as coisas são ameaçadores, de prover para nós, enquanto durar nossa peregrinação terrena, e de nos levar finalmente ao pleno desfrute dele mesmo, por mais obstáculos que pareçam no momento estar no caminho de chegarmos lá. A simples declaração, Deus é por nós, é, na verdade, uma das declarações mais ricas e pesadas que a Bíblia contém. Fecha aspas. Sabe, meus irmãos, muitos de nós temos temores. Nós enfrentamos temores e medo de passar pela hostilidade de alguém, pelo desprazer, pela vergonha. Mas o que Paulo está aqui nos exortando, meus amados irmãos, ele nos exorta a pensar, pense nisso, Deus é por você, Deus é por nós. E some todos os oponentes do outro lado e coloque na balança e pese, porque aqueles que estão contra você, estão contra o soberano, o Todo-Poderoso. E você, quando confiar nele e descansar nele, irá descobrir que não há ninguém páreo para aquele que é soberano, para o Deus Altíssimo. Já que Deus é por nós, meus amados irmãos, ninguém pode prevalecer contra nós. Essa é a ideia do texto. Nenhum mal pode prevalecer. Com o texto, com isso não estou dizendo que nós não seremos afligidos, passar pelos infortúnios e as lutas dessa vida. No próprio capítulo 8, o apóstolo Paulo narra isso. O sofrimento do tempo presente não se compara, ou seja, há um sofrimento no tempo presente.
mas que você se lembre sempre e afirme: Deus é comigo. E nenhum sofrimento pode prevalecer ao grande amor de Deus. Estava fazendo uma pesquisa, uma ilustração, e eu descobri sobre um homem chamado Frederick Nolan, que estava fugindo dos seus inimigos durante um período de perseguição no norte da África. Sendo perseguido pelas colinas, pelos vales, até que então, de tanto fugir, ele caiu exausto e se arrastou à beira de uma caverna, na beira da estrada, para se esconder. Porém, sabia que aquele não seria um bom esconderijo, porque ali já esperava que outros, ao chegassem ali, o matassem. Nolan, então, enquanto estava deitado ali, exausto, ele viu uma aranha tecendo a sua teia. E em minutos, durante um tempo ali, aquela aranha, aquele pequeno inseto, havia tecido uma linda teia na boca daquela caverna. Os perseguidores, quando chegaram ali naquele local, eles se perguntaram se Nolan estava escondido ali. Mas ao ver a teia de telhado, né? A teia intacta, então pensaram: é impossível que ele tivesse entrado nessa caverna. E prosseguiram. E assim eles continuaram. Então, meus irmãos, Nolan, em lágrimas, louvou ao Senhor e exclamou: onde Deus está, uma teia de aranha é como uma parede. Onde Deus não está, uma parede é como uma teia de aranha. É tão frágil. E essa é a verdade de Romanos capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso revela Deus como nosso protetor, como aquele que guarda o seu povo. Como o salmista, no Salmo 121, expressa: Ele guarda a minha entrada, a minha saída. Ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda do seu povo. Mas a segunda verdade que nós podemos destacar nesse texto, meus irmãos, a segunda pergunta revela a Deus não apenas como protetor, mas como provedor. Olha aí na sua Bíblia, o versículo 32, o texto nos diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Sabe, meus irmãos, eu fico a imaginar que Paulo tinha em mente uma figura histórica aqui. Um servo de Deus do passado, Abraão. Eu fico imaginando que ao escrever esse texto, inspirado por Deus, ele lembrou daquela cena em que Abraão, oferecendo seu filho Isaque no altar, quando ele descreve aqui, usando as mesmas palavras no hebraico, aqui no grego, ele não poupou o seu filho. Sabe, meus irmãos, no caso de Abraão, Deus interveio. No caso de Abraão, meus amados irmãos, a intervenção divina veio e providenciou outro sacrifício, o carneiro. Mas desta vez, narrado aqui pelo apóstolo Paulo, nós sabemos que não houve intervenção divina. Ou melhor, o Filho encarnado de Deus, Jesus Cristo, era de fato a intervenção daquilo que nós não poderíamos fazer. Ele é o sacrifício vivo, aquele que não poupou o seu próprio filho, no meu lugar, no seu lugar. Deus entregou o seu próprio filho, o filho amado, o que nós temos narrado lá em Mateus capítulo 3, ao bradar no batismo de Jesus, ao afirmar: este é o meu filho amado, ou seja, ele é o escolhido. E assim, meus amados irmãos, foi ao Senhor, foi o nosso Pai, nosso Deus, que permitiu que Jesus fosse ao Calvário e que ali ele carregasse sobre o seu corpo a terrível dor, o sofrimento que os nossos pecados mereciam. E se ele fez algo tão fantástico por nós, tão grandioso, você, meu irmão, minha irmã, acha que Deus não proverá tudo o que precisamos para nos sustentar aqui nessa terra? Você acha, meu irmão, minha irmã, que Ele não irá providenciar
tudo o que precisamos para nós através da sua presença. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está usando o mesmo argumento que ele já havia falado. Fomos reconciliados com Deus mediante pela sua vida, do que é maior. E, meus irmãos, nós podemos comparar isso com alguém que escolhe uma joia muito cara para presentear a pessoa amada, e ao chegar ali naquela joalheria, ele pede para que o dono da joalheria ou aquele que está atendendo lhe dê uma embalagem de presente. Você acha que aquele dono não irá fazer? Que aquele funcionário não irá fazer? Ou como um pai que dá uma belíssima bicicleta ao seu filho, mas ao percebe que o pneu está murcho, você acha que ele vai negar que aquele filho, que ele vai encher o pneu daquela bicicleta? Sabe, meus irmãos, é um absurdo achar e duvidar de que Deus não prover sobre as nossas vidas. É um absurdo achar que Deus não providencia aquilo que nós necessitamos dia após dia. Meus irmãos, se Ele fez o maior, certamente fará o menor. Você acha que Deus é um menos pai amoroso do que nós? Você acha que Deus não se importa com as suas questões que você pode julgar ser trivial? Ele deu o melhor que tinha para a nossa salvação. Ele não deu algo fora dele. Ele se entregou, se esvaziou, se fez servo, morreu em nosso lugar e certamente fornecerá tudo o que nós precisamos até aquele dia em que Ele há de nos apresentar em glória, com exultação. É interessante, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 32, meus irmãos, ele diz: não nos dará todas as coisas. Sabe, nós às vezes nos acostumamos a olhar o texto e tentar pensar de uma forma diferente na literalidade. Por exemplo, lá no Salmo, Deus é o meu pastor. Na verdade, a tradução do texto aponta que se eu tenho o Senhor como meu pastor, não preciso de mais nada, já me é suficiente. No nosso texto em questão aqui, essa é uma promessa maravilhosa. Ele não nos dará também todas as coisas, diz o texto. Obviamente, não está falando de coisas materiais, meus irmãos. Ele não está aqui, meus irmãos, apoiando aqueles que gostam de anunciar, vendendo, por exemplo, uma saúde, uma promessa de uma vida sem dificuldades, sem problemas. Ele não está apoiando aqueles que dizem: olha, venha para a igreja, seus problemas acabaram, ou mesmo numa promessa de uma teologia da prosperidade sem o mínimo de compromisso com o Senhor. Na verdade, meus irmãos, Deus vai suprir nossas necessidades físicas e materiais, porque Ele nos dá força para trabalhar, porque Ele nos dá tudo o que precisamos, e assim Mateus capítulo 6, verso 15, nos lembra sobre isso. E lá no capítulo 6, meus irmãos de Mateus, somos lembrados em buscar em primeiro lugar o Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso também envolve nossa vida material. Porém, no nosso texto aqui, meus irmãos, Deus jamais prometeu, e o texto não aponta para isso, Ele jamais prometeu atender a nossa ganância, para o nosso bel prazer. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, tinha muito pouco dos bens deste mundo. É por isso que ele até afirma lá em Filipenses: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, tudo posso, porque o Senhor me fortalece, naquele que me fortalece. E aqui ele está falando sobre tudo o que precisamos, meus irmãos, para a nossa caminhada, para a nossa jornada aqui, para aquele último momento em que seremos semelhantes a Cristo, glorificados, como ele já havia dito no verso 30 desse capítulo. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas que não conseguem ver que passar pelo sofrimento dessa terra não é algo contrário ao amor de Deus, não é algo contrário à provisão de Deus. Há muitos que abandonam Deus quando não vê que Ele pode suprir os seus caprichos.
Mas, meus amados irmãos, ainda usando James Packer, ele resume essa grande promessa da seguinte maneira: um dia, abre aspas, veremos que nada, literalmente nada, que poderia ter aumentado a nossa felicidade eterna nos foi negado. E que nada, literalmente nada, que poderia ter reduzido essa felicidade foi deixado conosco. Fecha aspas. Até quando Deus nos tira alguma coisa, Ele o faz porque nos ama. Porque não há nada maior. O texto nos diz, não nos dará também com Ele todas as coisas? A segunda pergunta revela que nosso Deus é um Deus provedor. Você está preocupado com a semana que vai iniciar? Todos nós nos preocupamos, pelo menos em alguma medida, com atitudes, com atividades, com situações. Deus já proveu uma semana inteira. Eu não sei como vai ser, mas Ele já está lá. É por isso que o texto diz que com Ele nos dará. Não é sem Ele, é com Ele. Um palácio sem Deus, sem Cristo nas nossas vidas, é uma masmorra, é terrível. Mas, meus irmãos, mesmo uma vida de sofrimento nessa terra, uma vida privada do luxo, dos prazeres, com Cristo, é céu ali, é bênção. Mas aí, o nosso texto caminha. E agora, meus irmãos, as próximas duas perguntas têm a mesma ideia. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós podemos afirmar que o nosso Deus é o nosso defensor. Deus defende o seu povo. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso provedor e Ele é o nosso defensor. Veja só, os versos 33 e 34 traz uma ideia de tribunal. Nos levam, meus irmãos, para o tribunal onde estamos diante do juiz divino. E aonde tem alguém que é o acusador, que não dá descanso e que perdeu a sua posição diante do trono de Deus, que acusava os filhos de Deus, mas ainda nos acusa. E é acusador, como Apocalipse capítulo 12, verso 10 nos diz, acusador dos irmãos, mas que nós temos um defensor legal, um advogado de defesa, que é Cristo Jesus. O verso 33 e 34 diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus amados irmãos, apresentar uma acusação contra alguém é um termo legal e que se refere, meus irmãos, a fazer uma acusação formal. Sabe, apresentar acusações é apresentar algo concreto. Ou seja, Satanás tenta fazer isso. Ele fez isso com Jó. Ele vai diante do juiz e ele diz, você não pode deixá-lo impune. Ou então, podemos dizer, não, quem é esse Pedro Vitalino aí, que ele vai entrar no céu? Ele é pecador. Você não sabe que ele pensa com pensamentos maus? Que a sua boca profere palavras que às vezes e muitas vezes são desagradáveis? Que suas atitudes são pecaminosas? E de fato, meus irmãos, é triste essas acusações, mas são válidas. Satanás sabe como somos. É interessante que Pedro nos lembra que ele anda ao derredor procurando uma ocasião para nos tragar. Mas eu acredito fielmente, meus irmãos, que ao andar em derredor, ele está bem atento com as nossas falhas. Não pode sondar as nossas mentes, mas pode ver nossas atitudes e palavras, nossas ações. Mas o ponto do versículo, meus irmãos, é que não importa. Não importa. É Deus quem justifica, ou em outras palavras, o próprio juiz me declarou justo. Eu sei quem eu sou, meus irmãos. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que diante dos olhos de Deus, eu não consigo esconder nada.
Eu sei que Ele tem pleno conhecimento de todos os meus pecados, de todas as minhas deficiências, de todas as minhas falhas. Mas se Ele me perdoou, mesmo sendo pobre, pecador, podre, ninguém pode contestar o seu veredito. É declaratório. Satanás não tem, meus irmãos, tribunal de apelação. Ele não chega a lugar nenhum com as suas acusações. O caso está encerrado, aguardando apenas aquele dia glorioso, em que de fato nossas obras virão à tona, em que de fato estaremos diante do tribunal de Deus, em que de fato, pelas nossas ações, pelas nossas obras, somos falhos, pecadores. Mas que você se lembre que é Deus quem o justifica. Meus amados irmãos, o texto diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E essa é uma pergunta semelhante à pergunta do verso 33. Há muitos que tentam acusar. Por exemplo, a nossa própria consciência tenta nos condenar muitas vezes. Eu já disse aqui que uma das grandes dificuldades em lidar com o perdão, além de oferecer o perdão ao próximo, é lidar também com o auto-perdão, a consciência de que nós fomos perdoados por Deus. Nós sabemos que Deus nos perdoou e se genuinamente nos arrependemos diante dEle, nós recebemos o seu perdão. Mas quantas vezes, meus irmãos, a nossa consciência tenta levar nos lugares em que achamos que não, foi muito difícil, eu não acredito. Será que Deus me perdoou mesmo? E somos condenados por ela. Os descrentes apontarão o dedo para nossas inconsistências e tentarão nos condenar. Muitas vezes dirão: não é crente? Mas como ele pode ter falhado? Como ele pode ter caído? O próprio Satanás está sempre lá, nivelando suas acusações, e com razão. Todos nós temos deficiências, falhas, pecados. Andamos enfermos nessa terra, aguardando aquele dia que não haverá mais pecado. Mas, meus amados irmãos, por mais válidas que sejam as acusações, por mais que possam ser válidas, nenhum dos nossos acusadores tem o direito de nos julgar, porque já foi julgado. O apóstolo Paulo parte do princípio que um preço já foi pago. Você não precisa pagar o preço. O preço já foi levado na cruz do Calvário. Veja, Jesus Cristo é o juiz de toda a humanidade. Ele é o único que tem o direito de nos condenar. Mas em vez de nos condenar, Ele morreu por nossos pecados no Calvário. E Ele ressuscitou do túmulo para provar, meus irmãos, que a sua morte é a garantia, foi o pagamento aceitável por nossos pecados, e Ele intercede por nós junto ao Pai. Ah, meus amados irmãos, aquele que pagou por nossos crimes, Ele mesmo é o nosso advogado de defesa, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso defensor. Portanto, meu irmão, você acha que por um momento o Pai vai se recusar a responder às orações intercessórias do seu filho? Você acha, meu irmão, que Deus não irá atender às orações do seu filho ou à intercessão do seu filho? Não. Meus amados irmãos, nós precisamos nos lembrar como começa esse capítulo 8. Sem olhar na Bíblia, como é que ele começa? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É assim que começa? Agora eu vou olhar. Não. Na verdade, meus irmãos, é isso mesmo. Agora não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Eu não sei se você, ao longo da sua vida, tem dado vazão à voz acusatória. Eu não sei se em algum momento da sua vida você não consegue prosseguir, porque não consegue se perdoar. Mas lembre-se que Deus perdoou em Cristo Jesus.
Isso resume os 4 primeiros versículos e as 4 primeiras perguntas aqui. E se houve 2 palavras para resumir essa última pergunta, ela se ocupa nos últimos 5 versículos. Nenhuma separação, meus irmãos. E agora, essa pergunta então revela o próximo e último passo que eu quero destacar aqui. Além de ser o nosso defensor, o nosso Deus é aquele que nos guarda, é o nosso guardião. O versículo 35 a 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Você está certo disso? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, o quê? Separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, enquanto Paulo pergunta: quem pode nos separar do amor de Cristo? Ele continua neste versículo, versículo inicial, mencionando coisas em vez de pessoas. Mas depois, ele chegará nos 2 últimos versículos do capítulo, falando sobre isso. Nem mesmo pessoas podem nos separar. Nem mesmo você pode se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E olha só, ele começa dizendo tribulação. A palavra significa pressão. Você se sente como que estivesse num pilão, num torno, numa pressão terrível, alguém que está em aperto. Isso faz, talvez, você se perguntar: será que Deus me ama ainda? Vivendo sob pressão? Não duvide, meu irmão. A pressão não pode separar você do amor de Cristo. A tribulação não pode separar você do amor de Cristo. Depois ele continua, ele fala sobre a angústia. E essa é a próxima palavra, é interessante, porque enquanto a primeira se refere às pressões externas, essa provavelmente se refere à turbulência interna, à aflição. Quantas vezes o coração fica aflito, apertado, diante das incertezas da vida? E Paulo continua dizendo que nem mesmo perseguição era uma ameaça constante para a igreja primitiva. Nossos irmãos do passado, nós vimos na semana passada que a igreja primitiva começa debaixo de perseguição. E assim também somos nós. O texto aponta não só a perseguição, ele fala sobre a fome, que pode significar meramente falta de comida. Ou então, meus irmãos, que em face à perseguição vem a fome. Mas de qualquer maneira, meus irmãos, nós sabemos que há pessoas ao nosso redor que estão desempregadas, que não sabem o que vão comer, que há pessoas que sofrem neste mundo, e nem mesmo as pressões que envolvem a fome ou as mazelas deste mundo podem nos separar do amor de Deus. Ele fala de nudez, simplesmente se refere à falta de roupas adequadas, ou talvez de escassez na nossa vida. Ele fala do perigo, que é algo que todos nós enfrentamos neste mundo de perigos, de inquietudes. Ele fala da espada. Espada aqui se refere à morte violenta. Parece, meus irmãos, que muitas e muitas vezes esses problemas estão diante de nós. Talvez você já ouviu alguém questionar em face a essas dificuldades, dizendo: será que Deus me ama? Porque eu passo por essa tragédia, seja perdendo um ente querido, seja perdendo um material, um bem, ou um emprego, ou qualquer outra situação, ou a sua saúde. Será que Deus me ama? Ele ama, tenha certeza disso. Problemas não podem mudar isso. Provas não podem nos separar do amor de Cristo. Meus irmãos,
eu não sei da onde que alguém tirou a ideia que o cristão, que o crente não pode passar por tribulações. Eu não sei quem tirou a ideia que o crente não pode ter problemas. Você vai ter problemas na sua vida. Você vai enfrentar dificuldades. Como o hino narra para nós, um dia calmo, tranquilo, pode revelar, meus irmãos, um temporal. E Paulo, meus irmãos, ele cita o Salmo 44, verso 22, para acabar com esse equívoco. Veja, no verso 36 de Romanos 8, ele diz: como está escrito, por amor de ti, pelo amor ao Senhor, nós somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, há uma situação instável neste mundo. As provações, meus irmãos, não são nada novas, não são inesperadas para aqueles que são chamados pelo Senhor, os filhos de Deus. Mas as provações têm feito parte da vida do povo de Deus desde o início, por causa do pecado. O homem se afastou de Deus. Alguns até viveram com ameaça diária de morte. Assim é hoje. Muitos dos nossos irmãos não sabem se conseguirão sair às ruas com medo de perder a própria vida. Mas até nisso, seja numa ameaça diária, seja em situações extremas, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O texto caminha, no verso 37 diz: mas em tudo isso, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Sabe, meus irmãos, essa palavra mais que vencedores, nós não temos isso no português, mas significa mais ou menos super vencedores. Geralmente quando nós falamos que alguém é vencedor, nós já sabemos que é alguém que trilhou uma jornada ali e venceu. Nós não falamos super vencedores. Mas a ideia aqui do texto, meus irmãos, é que diante de todas essas coisas, diante de tudo isso que nós vamos enfrentar, e mesmo vivendo em tudo isso, nós devemos ter uma consciência que, por causa de Cristo e em Cristo, nós somos esses vencedores. A ideia aqui, meus irmãos, é de um conquistador que derrota os seus inimigos como um super conquistador, e que essa pessoa faz com que agora os seus inimigos se tornem os seus ajudantes, os seus servos. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos reconciliou. E agora Paulo nos chama em Corinto, na carta aos Coríntios, de cooperadores. Meus irmãos, essas provações da vida não podem nos machucar quando realmente sabemos que Deus é por nós. A tribulação que enfrentamos, as dificuldades, os problemas não podem nos afastar quando temos a consciência que Deus nos ama apesar das circunstâncias. Deus te ama e nunca questione este amor de Deus. E pelo contrário, meus irmãos, as tribulações, as lutas desta vida só fortalecem a nossa fé quando estamos firmados em Cristo Jesus. O nosso texto termina no verso 38 e 39, e ele fala: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É como que o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, cobrisse todas as lacunas desta vida, cobrisse toda a extensão dessa vida. Veja, meus irmãos, ele não deixa nada fora. Nós vivemos em meio, por exemplo, de pessoas que têm medo da morte. Nós vivemos no meio de pessoas que têm medo da vida. Nós vivemos em meio às incertezas, à tristezas, dificuldades, decepções. Mas nenhuma delas pode nos abalar quando sabemos que Deus é por nós. Os anjos bons, os espíritos ministradores da parte de Deus, não podem separar-nos do amor de Deus. Os anjos maus, as potestades, os principados, não podem fazê-lo. Na verdade, nenhum poder no céu ou na terra pode fazer isso.
E aqui, meus irmãos, é maravilhoso perceber que Paulo diz que a ideia de altura e profundidade, no aspecto astrológico, no aspecto grandioso, em todo o universo, com a sua grandiosidade, em nada neste mundo pode separar você de Cristo Jesus. Ou seja, nada na criação, e Deus é o Criador de tudo, pode me afastar dele, porque eu estou em Cristo Jesus. Veja que o texto no verso 35 diz o amor de Cristo. No verso 39 ele diz o amor de Deus, apontando para a indicação da divindade de Cristo. Deus ama você, crente. Deus ama você, meu irmão. Ele está ao seu lado, nada pode tocar a sua vida sem que antes passe por Ele. A ideia de ser guardado pelo Senhor, meus irmãos, é algo precioso. A minha vida está guardada por Deus. Ser guardado não implica que eu não vou enfrentar as dificuldades, mas eu tenho a garantia de que vivendo aqui ou morrendo, eu estou com Cristo, plenamente guardado. A carta de Judas diz, aquele que é poderoso, lá no finalzinho da carta, para nos apresentar com o quê? Com exultação. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. Ele vai nos apresentar, nós chegaremos lá. E eu quero terminar, meus irmãos, com uma ilustração. Certamente você já deve ter cantado um hino, se paz a mais doce, me deres gozar. Essa história, o hino, tem uma história por trás, assim como muitos outros hinos. Horatio Spafford, ele viveu em Chicago no final do século XIX, era um crente, um cristão abastado, rico, apoiava muito as campanhas evangelísticas do grande avivalista Moody, mas a vida não o poupou. Ele perdeu um filho ainda jovem, mas ele nunca duvidou do amor de Deus por ele. Ele tinha sua esposa e 4 filhas belíssimas. Ele tinha uma renda confortável, sua riqueza foi fortemente investida em imóveis lá em Chicago. No entanto, meus irmãos, no ano de 1871, veio um incêndio devastador e destruiu a maioria de suas propriedades, que acabou com parte da sua riqueza. Mas ele nunca deixou de crer no amor de Deus. Procurando uma oportunidade de sair, descansar um pouco, ele então reservou uma passagem para sua família para ir no navio para a Inglaterra, onde ele planejava ajudar o avivalista Moody na sua campanha evangelística. E questões comerciais de última hora mantiveram ele para trás. Mas ele pede que a sua esposa e as suas filhas vão. Então, meus irmãos, sua esposa, suas filhas seguiram em frente. E na viagem, o navio foi atingido por um outro navio e em 12 minutos o navio afundou. Ele recebeu um telegrama da sua esposa que dizia assim: salva, porém sozinha. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Spafford partiu imediatamente para se juntar à esposa que estava enlutada ali na Inglaterra, para confortá-la. E quando ele chegou ao local onde o navio havia afundado, ele começou a escrever os sentimentos no seu coração, que mais tarde foram organizados em um hino, que nós conhecemos como o hino Se Paz a Mais Doce, né? Pelo menos na primeira parte do hino. Mas eu quero ler uma versão, meus irmãos, inglesa deste hino, que diz assim: quando a paz, como um rio, acompanha meu caminho, quando tristezas como ondas do mar rolam, seja qual for meu destino, tu me ensinaste a dizer: está bem com a minha alma. Tristezas, você vê, não podem nos separar do amor de Cristo. E ele continua: embora Satanás possa esbofetear, embora as provações venham, que esta abençoada certeza controle,
que Cristo considerou o meu estado de desamparo e derramou o seu próprio sangue por minha alma. Os golpes de Satanás não podem nos separar do amor de Cristo. Meu pecado, ó bem-aventurança deste pensamento glorioso. Meu pecado não em parte, mas o todo, está pregado na cruz, e eu não o suporto mais. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, ó minha alma. Nem mesmo nosso pecado pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E na última estrofe ele diz: e Senhor, apressa o dia em que a minha fé será vista. As nuvens serão enroladas como um pergaminho, a trombeta soará e o Senhor descerá. Mesmo assim, está tudo bem com a minha alma. Apresse o dia, Senhor, quando experimentaremos a conclusão de nossa salvação que o Senhor nos garantiu. Meus irmãos, eu posso afirmar que este servo do Senhor foi um mais que vencedor. Um homem pecador, um homem que não foi privado das lutas nesta vida, um homem que sofreu tragédias amargas que muitos de nós não enfrentamos. Mas ele pode dizer diante das dificuldades desta vida: está tudo bem com a minha alma, ela está guardada, ela está segura. E eu quero, meus irmãos, nessa noite, me dirigir a você. Essa é a sua segurança? Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos desprazeres e prazeres desta vida, diante de tudo que você vem enfrentando, você pode dizer: está tudo bem com a sua alma? Você está com paz com Deus? Meus irmãos, é uma decisão muito séria. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. E deixe-me perguntar: se você conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e que Ele disse que todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna, será que isso é só uma apreensão mental? Será que é só uma historinha para animar um grupo chamado de cristãos do passado? Ou será que você tem colocado a sua total confiança e dependência nele? Você tem confiado no Senhor ou nas suas ações? Você tem confiado nas suas ações como atividades religiosas, como a sua formação na igreja? Você acha que isso é o que vai garantir? Ou você tem se lembrado do que Cristo fez no Calvário? O alto preço que Ele pagou pela sua vida. Que nessa noite você possa orar: Deus, eu sou um pecador. Eu não mereço o seu perdão. Eu não mereço o céu. Mas obrigado por providenciar tão grande salvação através do sacrifício do seu Filho Jesus. Hoje eu sou mais que vencedor. Não pelo que eu tenho, não por aquilo que eu conquistei, mas pelo que foi conquistado em Cristo Jesus. E hoje é o dia de você fazer isso. Talvez você que tem essa convicção tenha se acostumado com isso. Talvez você já não tenha sentido a alegria da vida que Cristo nos dá. Talvez você não tenha conseguido amar o próximo, espelhando assim o amor de Deus. Você pode fazer isso hoje. Vamos orar.